Muito bem, pessoal. Estamos hoje aqui para mais um vídeo. Hoje, como de costume, chamamos o nosso doutor Gabriel para falar aqui com a gente e hoje vamos trazer a temática das questões incidentais e processos incidentes, né? Do capítulo 1, a partir do artigo 92, né, Gabriel? É Vamos isso falar um aí, pouco André. sobre ele. Com você. Muito bem. Obrigado, André, mais uma vez, pela oportunidade e estendo aqui uns cumprimentos e os meus sinceros abraços a todos aqueles que vão nos ouvir, que vão assistir a esta aula. Pessoal, dando continuidade no estudo do processo penal, agora é o momento de nós adentrarmos no título 6 do CPP, que vai tratar das questões e processos incidentes. E a partir do capítulo 1º, nós vamos discutir as questões prejudiciais e, na sequência, capítulo 2, das exceções, nós vamos tratar depois de alguns procedimentos incidentes ou incidentais e, por fim, tratar das medidas assecuratórias ou das medidas cautelares de natureza real. Na verdade, a primeira coisa que eu gostaria de comentar, pessoal, é que este tema ele é extremamente negligenciado nas faculdades, até mesmo em obras jurídicas, em cursos por aí afora. Mas a verdade é que assim, são temas muito sensíveis e muito caros ao processo, e muito importantes na atuação profissional do advogado, na atuação profissional, por exemplo, do promotor, do juiz, do delegado de polícia, né? Inclusive, no último concurso de delegado de polícia civil do estado de São Paulo, nós tivemos como tema de dissertação, por exemplo, as medidas assecuratórias, era um dos tópicos objeto da dissertação, as medidas assecuratórias e o papel do delegado de polícia no manejo desses procedimentos incidentais. Portanto, é interessante nós observarmos que cada vez mais, pelo menos no âmbito de concursos públicos, esses temas, outrora tão pouco explorados, agora estão sendo melhor elucidados e melhor cobrados também em certames e em provas. Então, é importante que a gente comente alguma coisinha aí a respeito deles, pelo menos de maneira geral. Muito bem. Pessoal, o tema questões e processos incidentes, na verdade, este título do Código de Processo Penal, nos dizeres do professor Vicente Greco Filho, o professor Vicente ele diz o seguinte: olha, parece que o legislador não tinha onde enfiar todos esses temas e aí colocou tudo junto, tudo no mesmo balaio de gato. Então vamos juntar tudo aqui, questões, processos, incidentes e joga tudo, porque nós vamos perceber, né, vocês vão perceber ao longo da explanação que estes temas eles não guardam uma relação íntima entre si. Não há uma identidade do ponto de vista do instituto jurídico entre essas figuras. Uma coisa é questões prejudiciais, outra coisa é a exceção, outra coisa é uma medida securatória, um incidente probatório, né? Então as coisas não vão se conversar, está tudo meio que misturado. Então a gente vai estabelecendo uma explicação na ordem que o código estabelece, mas buscando extrair aquilo que existe de fundamental em cada uma dessas figuras jurídicas. Tá? E uma outra coisa, já adentrando propriamente no tema, mas ainda a título de introdução, é que a gente precisa fazer uma distinção entre as questões prejudiciais e os processos incidentes. Né? Mas antes disso, eu gostaria de estabelecer uma outra diferença entre o que são questões prejudiciais, tá? E o que são questões incidentais. Né? Pessoal, as questões prejudiciais que são previstas a partir do artigo 92, nós vamos estudar, elas dizem respeito ao próprio mérito da ação penal. E são questões que têm de ser decididas, pelo menos aquelas chamadas questões prejudiciais absolutas, fora do juízo penal. Né? E as questões prejudiciais relativas dentro do juízo penal. Mas essas questões podem constituir uma relação jurídico-processual autônoma. Né? Ao passo que as questões incidentais, elas dependem para sua existência de um processo principal. Elas só podem existir, elas só têm razão de ser a partir de uma relação jurídico-processual pré-existente e principal. Né? Por exemplo,
nós vamos ver que um dos exemplos clássicos de uma questão prejudicial absoluta é a solução no âmbito civil, né, de um casamento anterior, né, e nós vamos ver que esta questão ela é prejudicial. Ela é prejudicial ao quê? À avaliação do mérito de eventual crime de bigamia. E o crime de bigamia é, ou melhor dizendo, consiste em um vínculo matrimonial, né, posterior de alguém que já é casado, né? Mas existe uma ressalva de que se houver anulação, né, ou a declaração de nulidade daquele primeiro enlace matrimonial, na verdade desaparece o crime de bigamia. Então, para nós verificarmos se existe ou não o crime de bigamia, é necessário, se antes, né, disto, for o caso de avaliar se aquele primeiro enlace matrimonial foi válido ou não. Né? Então, vocês percebem a relação de prejudicialidade entre uma questão civil, que pode ser objeto de um processo autônomo, e a questão prejudicada, assim, conhecida, né, que é o mérito da ação penal, por exemplo, no caso de um crime de bigamia. Né? Já uma questão incidental, ela a sua natureza é incitar ao processo, a existência de um processo principal. Imaginem vocês o tema exceções. E as exceções são questões incidentais. Né? Por exemplo, a exceção de suspeição, que está lá previsto no artigo 95, inciso 1 do CPP, ela só existe, ela só tem razão de ser a partir da existência de uma matéria, de um processo já instaurado, de uma causa, né, em andamento, com partes específicas. A suspeição entendida como uma causa de imparcialidade subjetiva do magistrado, né, que tem por objeto, sobretudo, as partes e não o mérito, e não o conteúdo debatido naquela relação jurídico-processual. Né? Então, a exceção de suspeição só existe porque existe antes dela um processo. Da mesma maneira, a incompetência. Né? Eu não posso discutir a incompetência de um juízo, né, com base num processo que nem existe. É necessário que exista já um processo em tramitação, um juízo da causa específico, para que eu possa arguir a incompetência desse magistrado ou desse juízo em particular. Deu para entender? Então, as questões incidentais, elas dependem de um processo, são questões que não podem ser objeto de uma relação processual autônoma, né? A sua relação é nitidamente processual, instrumental, e ao passo que as questões prejudiciais, por exemplo, elas podem constituir relações autônomas, em regra, elas são decididas fora do juízo criminal, o que não ocorre com as questões incidentais, e dependendo do caso, se for uma questão prejudicial relativa, ela pode, em regra, ser decidida também pelo juízo criminal, né? E elas têm esse caráter de autonomia, né, de indispensabilidade, tá bom? Deu para entender? E quando nós estamos tratando do tema questões e processos incidentes, nós temos depois, pessoal, como assuntos que não têm relação entre si, né, os chamados procedimentos incidentais, né? E os procedimentos incidentais são providências que o juiz deve tomar no decurso do processo criminal, mas que não integram a relação do mérito da causa. Né? Por exemplo, se é procedente ou não a pretensão acusatória. Mas são questões indispensáveis, né, que o juiz deve decidir antes de solucionar, em regra, antes de solucionar o mérito da causa, né, para que o devido processo legal tenha o seu aperfeiçoamento, para que essas questões possam operacionalizar a resolução do mérito da causa. Né? Então, são questões relativas aos processos incidentais, questões acessórias, questões secundárias e também incidentais, né? Porque vão implicar numa resolução antecipadamente ao mérito da causa penal. Tudo bem? Então, nós vamos verificar questões e processos incidentes ali a partir do artigo 92. Depois, você pode abaixar um pouquinho, André. Capítulo 2 das exceções, nós vamos verificar quais são as exceções, quais são as espécies de exceções. Então, exceção de suspeição, incompetência, litispendência, ilegitimidade de parte, coisa julgada. Aí, na sequência, a partir do artigo 96, todo o procedimento de levantamento dessas exceções, né? Na sequência, a gente vai... Pode abaixar, André.
aí toda a parte, né, da suspeição, que é um procedimento um pouquinho mais elaborado, né? Aí, na sequência, a gente tem o conflito de jurisdição, salvo engano. Pode abaixar, André. Pode ir abaixando. Pode abaixar. Aí, ó, conflito de jurisdição, depois restituição das coisas apreendidas, né, a partir do artigo 118. Pode abaixar. Pode ir. Aí, das medidas assecuratórias, a gente vai falar inicialmente do sequestro de bens imóveis, depois de bens móveis, do arresto, né, do chamado arresto preventivo, ou acessório. Nós vamos falar depois da hipoteca legal, que são as 3 modalidades de medidas cautelares de natureza real previstas no CPP. Depois, no capítulo 7º, o incidente de falsidade documental. Pode passar, André, pode descer mais um pouquinho. E, por fim, o incidente de insanidade mental. E aí nós vamos encerrar a parte das questões e dos processos incidentes e vamos poder iniciar o título 7, que consiste na análise da teoria geral da prova e depois dos meios de prova em espécie, tá bom? Vamos voltar lá para o artigo 92. Vamos começar a falar agora das questões prejudiciais. Diz o seguinte, ó. Então, capítulo 1 das questões prejudiciais, artigo 92, caput. Se a decisão sobre a existência da infração depender da solução de controvérsia que o juiz repute séria e fundada sobre o estado civil das pessoas, o curso da ação penal ficará suspenso até que no juízo civil seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas e de outras provas de natureza urgente. Então, vamos lá. Vamos nos colocar na posição de um juiz. Né? Imagine você, André, que você é um juiz. Você está lá no seu gabinete, chega lá uma denúncia envolvendo um crime de bigamia. Tá? Só que a parte, né, o réu dessa ação, em resposta à acusação, né, em resposta preliminar que ele deve oferecer no prazo de 10 dias, ele alega o seguinte: senhor juiz, eu estou sendo acusado de ter um segundo matrimônio, ter constituído um segundo matrimônio, sendo que eu já tenho um matrimônio pré-existente. Né? Só que é o seguinte, eu estou discutindo, né, a existência ou a regularidade, a validade deste primeiro matrimônio, né, no juízo civil. Está aqui o processo sendo discutido. Né? Ou há uma probabilidade grande de que o meu primeiro vínculo matrimonial, né, não tenha sido válido. Ainda que não exista um processo. Né? O juiz, diante dessa controvérsia séria e fundada, né, então é necessário que exista um mínimo de prova, um mínimo de corroboração nesse sentido, o juiz ele não pode continuar com o processo. Ele deve, antes adotar a providência que a lei estabelece, né, para que a questão prejudicial seja resolvida. E uma vez resolvida a questão prejudicial, nós vamos poder voltar para o processo principal e analisar o mérito daquela ação penal. Né? Então, imaginem vocês o caso da bigamia. O camarada alega que ele está discutindo a validade do primeiro casamento no juízo civil. O juiz criminal não pode tocar esse processo. Né? O que ele deve fazer? Ele deve suspender o andamento da ação penal. A gente vai ver que também a prescrição fica suspensa nesse aspecto. E aguardar, né, ou melhor dizendo, remeter aquele feito, aquele processamento para o juízo civil, para que no juízo civil possa ocorrer a verificação se aquele primeiro matrimônio ocorreu ou não. Né? Se a sentença civil transitar em julgado e reconhecer a invalidade do primeiro matrimônio, o que acontece com a pretensão acusatória, com aquele crime de bigamia? Deixa de existir. Nós não temos mais a existência de um fato típico, né, de bigamia, né, que possa ser enquadrado na lei penal como um crime. Né? Então, é justamente essa relação da própria natureza da imputação penal que precisa ser resolvido por um outro juízo. Está passando um carro de som aqui, não sei se vai atrapalhar um pouquinho a explicação.
Mas é corta. Bota aí um pouquinho. Aí, eu acho que tá legal. Então, muito bem, pessoal. Retomando, então, as nossas explicações a respeito das questões prejudiciais, nós estávamos dizendo que as questões prejudiciais, elas estão relacionadas com o próprio mérito da imputação que se faz. Portanto, é necessário verificar, antes da questão penal propriamente dita, que é chamada de questão prejudicada, a questão prejudicial, né? Que é a questão que nós estamos discutindo, que vai afetar, ou melhor dizendo, que pode afetar de uma maneira direta o próprio mérito daquilo que se imputa, daquilo que se atribui como fato típico a alguém, né? É o exemplo que nós estávamos dando da bigamia, né? Então, a bigamia, que pressupõe que uma pessoa se case duas ou mais vezes, né? Também a poligamia é crime, né? Apesar de o tipo penal mencionar bigamia, mas é evidente que um camarada que casa 3, 4, 5, 6 vezes também está sujeito a... André, só vou pedir um momentinho aqui que eu preciso acender a luz aqui e ver uma coisinha, só um minuto. Vamos lá, André, retomamos então. Hoje está bem complicado, tanto deste lado como do teu lado aí, mas vamos continuar. Então, é essa relação íntima entre o que nós podemos alegar, né, como objeto do processo penal e a questão que será resolvida fora do âmbito do juízo criminal. Tá bom? Nós temos duas grandes espécies de questões prejudiciais. A primeira, a primeira classificação diz respeito às questões prejudiciais absolutas, né, ou heterogêneas. E o que são as questões prejudiciais absolutas, também conhecidas como heterogêneas? São aquelas que versam sobre o estado civil das pessoas. Se solteiro, se casado, se viúvo, se divorciado, dependendo do caso, o estado da pessoa relativo à sua nacionalidade, a sua condição de trabalhador ou não, tudo isso vai repercutir neste tema do estado civil das pessoas. E estas questões, também chamadas de absolutas, elas têm a sua resolução condicionada à apreciação de um juízo extrapenal, né? Portanto, é um juízo civil que se debruçará sobre essas questões e dará a solução adequada, né? Após o quê? Após uma sentença definitiva, ou seja, passada em julgado, nós poderemos retomar ou não, retomar para dar continuidade e avaliar o mérito da imputação, ou simplesmente se aquela questão prejudicial, né, vai resolver no sentido de extinguir a própria questão prejudicada, como é o exemplo da bigamia. Imaginemos que o sujeito consegue provar no âmbito civil que o seu primeiro matrimônio foi inválido. Decretada a nulidade daquele primeiro enlace matrimonial, o que acontece com o crime, com a pretensão acusatória de bigamia? Ela simplesmente desaparece, ela perde justa causa, ela perde a própria essência, o seu próprio sustento, né? Então, é essa a consequência das questões prejudiciais. Então, nós temos a questão principal, que está sendo decidida no processo, mas o cerne daquela questão, daquela discussão, né, aparece antes do juiz se debruçar sobre a existência daquele mérito da ação penal, ele deve, então, se acautelar e remeter os autos a outro juízo para que esse outro juízo analise o caso e ele possa depois, retomando completamente a sua competência, apreciar de fato e de direito aquela questão objeto do processo. Vamos retomar, ou melhor dizendo, refazer a leitura do artigo 92 caput do CPP. Então, se a decisão sobre a existência da infração
penal, no caso, né, depender da solução de controvérsia que o juiz repute séria e fundada. Então, é necessário que seja uma controvérsia séria. E o que é uma controvérsia séria? Uma controvérsia que tenha uma possibilidade de repercussão, né, de uma verdadeira questão prejudicial absoluta ou heterogênea. Né? E fundada. Então, precisa ser uma questão séria e fundada. O que é uma questão fundada? É uma questão que esteja lastreada por um mínimo de prova. Então, é necessário um mínimo de convicção, um mínimo de elemento probatório, um mínimo, assim, de arcabouço probatório apto a autorizar o juiz a fazer esse tipo de pronunciamento. Né? Sobre o estado civil das pessoas, que é o que eu disse, solteiro, casado, estado de nacionalidade, estado de condição de trabalho, tudo isso pode ser emancipado ou não, tudo isso são questões relativas ao estado civil das pessoas. Né? Então, se o juiz verificar uma questão séria e fundada sobre o estado civil das pessoas, ele suspenderá o curso da ação penal até que, no juízo cível, seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas e de outras provas de natureza urgente. Então, o curso da ação penal obrigatoriamente será suspenso, tá? E fica suspenso por quanto tempo? Indefinidamente. Indefinidamente. Tá? Até que, no âmbito civil, aquela controvérsia seja dirimida e possa se retomar a ação penal. Tá? Gabriel, mas e aí? E a prescrição, como que fica? Aí nós vamos verificar lá no Código Penal, artigo 116, inciso 1, se eu não estou enganado, que uma das hipóteses de suspensão do prazo prescricional é na hipótese das questões prejudiciais. Então, uma vez reconhecida uma questão prejudicial, o juiz suspende o curso da ação, a ação fica paralisada, e na cota suspende também o decurso do prazo prescricional. E sendo uma condição suspensiva, o que acontece? Se o prazo prescricional já teve início, no momento em que é reconhecida a questão prejudicial, a remessa dos autos para o juízo civil e a suspensão do processo, bem como da prescrição, congela-se o prazo que já havia transcorrido até aquele momento. Uma vez resolvida a questão prejudicial e retomada a ação penal, o prazo da prescrição volta a fluir. Volta a fluir. É isso que quer dizer a suspensão do prazo, nos termos do artigo 116 do Código Penal. Tá bom? Vamos lá. Claro, a ação fica suspensa, evidente, mas se for necessário realizar a inquirição de testemunhas e a realização de provas de natureza urgente, é claro que o juiz está autorizado a adotar essas providências excepcionais, excepcionalíssimas, eu diria, conquanto a ação esteja paralisada, esteja suspensa. Imaginem vocês que a única testemunha ocular de um crime está à beira da morte. Ora, ela não vai poder aguardar a resolução da controvérsia no juízo civil, a retomada da ação penal, o curso natural da ação penal, a designação de audiência, de instrução e julgamento, para que ali seja colhida a prova oral, para que ali seja colhido o depoimento dessa testemunha. Né? Então, é possível, por meio de um incidente probatório, realizar a colheita antecipada do depoimento dessa testemunha ocular. Né? Da mesma forma, a vítima. Né? E outras provas que o juiz repute como urgentes. Então, tudo isso é possível. Tudo bem? Parágrafo único do artigo 92. Se for o crime de ação pública, o Ministério Público, quando necessário, promoverá a ação civil ou prosseguirá na que tiver sido iniciada, com a citação dos interessados. Então, se a ação, né, do crime for de natureza pública, o Ministério Público, quando necessário, ele vai promover a eventual ação civil para agilizar aquele procedimento, né? Ou ele vai prosseguir na ação que já tiver sido iniciada, mas abandonada, ou que que essa ação tiver sido negligenciada, por assim dizer, pelas partes. Né? Então, o Ministério Público vai ser o fiscal da lei também nessa perspectiva de agilizar a resolução da controvérsia no âmbito civil, para que, uma vez dirimida esta controvérsia, possa se retornar à ação penal.
né? Então, o Ministério Público tem essa prerrogativa, inclusive com a citação dos interessados, citando-se os interessados e dando continuidade naquele processo. Tá bom? No artigo 92, repetindo, nós estamos tratando das chamadas questões prejudiciais heterogêneas. E por que heterogêneas? Porque a solução da questão prejudicial é relegada a um juízo extrapenal. Extrapenal. Tá? No artigo 93, nós vamos tratar da outra classificação de questões prejudiciais, as chamadas questões prejudiciais relativas, ou também conhecidas como homogêneas. E por que homogêneas e relativas? Porque elas não vão estar circunscritas ao estado civil das pessoas, mas a qualquer outra relação que, da mesma forma, vai interferir no mérito da imputação que se faz, na própria existência material do crime, né? E aí, novamente, o carro de som para atrapalhar. Vamos dar uma pausada aqui, André. Vamos lá, então. Da mesma forma, pessoal, nós estamos tratando aqui do mérito da coisa, né, da própria existência do crime. E estas questões são chamadas de homogêneas porque elas podem ser resolvidas, em primeiro lugar, perante o próprio juízo criminal, né, e só de maneira subsidiária, se for de difícil solução, de difícil encerramento daquela controvérsia no âmbito do processo penal, né, e ainda não houver uma limitação da própria lei civil, que a gente já vai ver do que isto se trata, neste caso, o juiz ele pode resolver em sitenta tanto, né, aquela questão prejudicial. Claro que, excepcionalmente, se for uma questão de difícil solução, ele vai remeter para o juízo civil. Por isso, questão prejudicial homogênea ou relativa. E aqui a diferença é que ela não que essas questões prejudiciais não vão versar sobre o estado civil das pessoas. Podem versar, por exemplo, sobre o patrimônio. Então, imagine vocês a discussão da propriedade ou da posse de um bem móvel, né, no âmbito de um crime patrimonial. É um típico exemplo de questão prejudicial relativa, né, que a gente pode citar como exemplo. Vamos ler o que diz o artigo 93. Se o reconhecimento da existência da infração penal depender de decisão sobre questão diversa da prevista no artigo anterior, leia-se, diversa da questão de estado civil das pessoas, da competência do juízo civil, e neste houver sido proposta a ação para resolvê-la, o juiz criminal poderá, atenção, poderá, desde que essa questão seja de difícil solução e não verse sobre direito cuja prova a lei civil limite, suspender o curso do processo após a inquirição das testemunhas e realização das outras provas de natureza urgente. Atentem-se às diferenças. Da mesma forma, se o reconhecimento da existência da infração penal depender de decisão sobre questão diversa do estado civil das pessoas, questão patrimonial, questão envolvendo a qualidade funcional do agente no âmbito dos crimes funcionais contra a administração pública, por exemplo, né? E esta decisão, então, a solução desta controvérsia depender de uma decisão proferida por um juiz civil, da competência de um juiz civil. E atenção, nós vimos que para as questões prejudiciais absolutas, pouco importa se já existe um processo ou não em andamento, né? No caso da bigamia, o meu exemplo é que já existe um processo, mas independe da existência de um processo. Basta que seja uma controvérsia séria e fundada, né, que seja apresentada ao juízo. Mas no âmbito das questões prejudiciais relativas, né, é necessário a preexistência de uma ação civil para discutir aquela questão. Então, o juiz vai analisar que existe já uma ação tramitando,
no âmbito civil para discutir aquela controvérsia, né? E neste caso o juiz pode, atenção, pode, né, remeter os autos, né, ou ele não vai simplesmente remeter os autos, ele vai suspender a ação penal e suspender também o curso do prazo prescricional, para guardar a solução daquela controvérsia no âmbito civil, né? Mas atenção, por que que ele pode? Porque às vezes é possível que o juiz consiga resolver no âmbito do próprio processo penal aquela questão, sem ter a necessidade de se aguardar a resolução no âmbito civil. Né? Ele só vai suspender a ação e aguardar a resolução do caso no âmbito civil se essa questão for de difícil solução, e aqui é a análise do caso concreto que vai dizer se essa resolução é difícil ou não, né? E não versar sobre direito cuja prova a lei civil limite. Né? Um exemplo de limitação que ocorre no âmbito civil, né, e que não ocorre no âmbito penal. Portanto, o juiz, se estiver diante de uma situação como essa, ele não deve suspender a ação. Imagine você, André, eu acho que você deve saber disso, né? Que para ser testemunha no âmbito do processo civil, existe uma idade, existe um piso, que é de 16 anos. Portanto, não é possível, né, que alguém menor de 16 anos preste um depoimento como testemunha num processo judicial. Né? No âmbito do processo penal, nos dizeres do artigo inaugural que trata da prova testemunhal, ele diz mais ou menos o seguinte, que toda pessoa pode testemunhar. Uma criança pode ser testemunha no âmbito do processo penal? Sim. Um débil mental pode ser testemunha no âmbito do processo penal? Sim. É claro que a gente vai discutir o grau de convicção, o grau de credibilidade que essa prova tem. Mas todos têm capacidade para testemunhar no âmbito penal. Então, você percebe que na lei civil, na lei processual civil, existe uma limitação, né? Se existir esta limitação, o juiz penal ele tem muito mais liberdade probatória, muito mais liberdade de atuação de resolver a controvérsia. Então, nesta hipótese de limitação da lei civil que não existe no âmbito penal, ele não suspende o processo, ele resolve incidente tanto. Tá bom? Quer dizer, no próprio curso do processo penal. Então, se ele resolver, vamos imaginar que seja uma questão de difícil solução. Qual é a consequência? Ele suspende o curso do processo, né? Claro que desde que ele tenha já feito a inquirição das testemunhas e realizada eventual prova ou eventual diligência de natureza urgente. Né? Mas então ele vai suspender o processo da mesma forma que nas questões prejudiciais absolutas, a prescrição ficará suspensa também nos termos do artigo 116, inciso 1 do Código Penal. Né? Mas atenção, olhem as diferenças que o Código estabelece para essas questões prejudiciais. Parágrafo 1º. O juiz marcará o prazo da suspensão, que poderá ser razoavelmente prorrogado, se a demora não for imputável à parte. Expirado o prazo, sem que o juiz civil tenha proferido decisão, o juiz criminal fará prosseguir o processo, retomando sua competência para resolver, de fato e de direito, toda a matéria da acusação ou da defesa. Lembra que eu disse para vocês que o prazo, né, de suspensão do processo, ele é um prazo indeterminado? Né? Não há um período de suspensão no curso da ação penal. Aqui, o juiz, se resolver aguardar a resolução da matéria no âmbito civil, por exemplo, ele deve marcar o prazo da suspensão. Este prazo inicialmente marcado, ele pode ser razoavelmente prorrogado, né, se a demora na resolução do caso não for imputável, não for atribuível à parte. E uma vez expirado, uma vez ultrapassado este prazo, sem que o juízo civil tenha proferido decisão, atenção, decisão definitiva, o juiz criminal, ele retomará a sua competência. Então, ele ficará temporariamente incompetente para conhecer daquela matéria. Mas uma vez expirado o prazo, ele fará prosseguir, o juiz criminal, ele fará prosseguir o processo, retomando, reassumindo a sua competência, para resolver matéria de fato e de direito, né? Toda a matéria consistente da acusação ou da defesa.
Parágrafo 2º. Do despacho que denegar a suspensão, não caberá recurso. Então, do despacho que vai, ou melhor dizendo, da decisão, né? Porque aqui tecnicamente é uma decisão, não é um despacho meramente ordinatório que vai movimentar, impulsionar o processo. É a resolução de uma questão que não deixa de ser incidental, que não deixa de ser também preliminar. Né? Então, do despacho ou da decisão que denegar a suspensão, não caberá recurso. Eventualmente pode caber aí um habeas corpus, tá? Mas recurso não cabe. Parágrafo 3º. Suspenso o processo e tratando-se de crime de ação pública, incumbirá ao Ministério Público intervir imediatamente na causa civil, para o fim de promover o rápido andamento. Da mesma forma, uma vez suspenso o processo e tratando-se de crime de ação pública, compete ao Ministério Público intervir na causa civil para o fim de promover o rápido andamento, porque às vezes não é do interesse da parte promover o rápido andamento daquela questão. E como existe uma justificativa de natureza pública, um interesse público subjacente, o Ministério Público, enquanto fiscal da ordem jurídica, pode e deve promover este rápido andamento, esta rápida solução da questão, a fim de que haja a retomada do curso da ação penal. E a avaliação se a pretensão acusatória por ele exercida vai ser procedente ou improcedente. Né? Artigo 94. A suspensão do curso da ação penal, nos casos dos artigos anteriores, leia-se, questões prejudiciais absolutas e relativas, será decretada pelo juiz de ofício ao requerimento das partes. Então, é uma decisão que o juiz pode tomar de ofício, vale dizer, sem ninguém provocar, ou pode ser mediante o requerimento de quaisquer das partes. Tá bom? André, eu acho que é legal a gente parar por aqui hoje, que eu vou ter um compromisso daqui a pouco, e aí a gente começa a discutir na próxima aula o capítulo 2, que versa sobre as exceções, e a gente vai poder destrinchar todos esses temas. Tá bom? Eu acho que aí umas duas aulas, estourando 3 aulas, nós conseguimos dar conta de todos esses assuntos. Tá bom?